do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus usa o questionamento dos discípulos que dizem que os mestres da lei diziam que primeiro deveria vir Elias. Jesus usa esse questionamento para dar um ensinamento aos seus discípulos. E eles vão entender que Elias já veio. Mas aqui é claro que Jesus está falando de João Batista. Mas quando nós adentramos na compreensão dessa realidade da vinda, dessa segunda vinda de Elias, porque Elias foi arrebatado aos céus. E muitos judeus, israelitas, achavam que Elias deveria voltar para reconduzir o povo de Israel, para que pudesse novamente realizar uma obra de salvação no meio deles. Mas aqui nós vemos Jesus Cristo dizendo que Elias já veio. Isso significa o quê? Porque Elias, quando veio a essa terra, ele instituiu e proclamou o monoteísmo, que só existe um único Deus. Porque na época antiga, os judeus, os israelitas, começaram a crer que existiam outros deuses, mas o seu Deus era maior do que todos. E Elias vai provar que não existe outros deuses, além do único Deus do céu. Por isso que quando Jesus diz que Elias vai voltar, ou que Elias já voltou, isso significa que aquele que virá para preparar o caminho do Filho de Deus vem para anunciar o único Deus, o monoteísmo. Vem anunciar que só há uma causa de salvação, só há um que perdoa os pecados, que é Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que esse termo Elias, ele significa o Senhor é o meu Deus. E isso é importante porque o termo Elias representa uma profissão de fé que remete-se ao único Deus. Por isso que essa preparação do caminho do Senhor é uma preparação que vai tirando todos os focos de outros ídolos para direcionar os olhares para Jesus Cristo, para aquele que é Deus, aquele que é a imagem do Deus invisível. Por isso que nós vemos Jesus Cristo dizendo que Elias vem para colocar tudo em ordem. Vem colocar tudo em ordem porque ele vem anunciar a verdade, aquele que é a verdade. Elias vem para colocar em ordem a forma de cultuar a Deus. Elias vem colocar em ordem a natureza humana. E ele vem colocar em ordem através do anúncio da boa nova do Evangelho. Por isso que Jesus Cristo compara João Batista com Elias, dizendo que ele já veio e, ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E aí Jesus Cristo vai concluir o Evangelho de hoje. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. E isso tem um simbolismo muito importante dentro do anúncio do Evangelho, porque essa é uma das bem-aventuranças, porque seremos felizes nessa terra se formos capazes de acolhermos o verdadeiro Deus e
felizes pelas perseguições pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que todos nós também precisamos ser esse Elias, atualizar essa profecia, porque todos nós somos esses que vão ao mundo para colocar as coisas em ordem, anunciar com a nossa própria vida o ordenamento das coisas, o culto do verdadeiro Deus, do único Deus. Essa é a nossa grande missão, uma missão que se dá através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa capacidade de, com atos, palavras, com a nossa vida, sermos capazes de tocar a consciência das pessoas, para que elas possam se abrir a essa obra nova, a esse anúncio do Evangelho. Foi isso que Elias fez no passado. É isso que João Batista fez, preparando o caminho do Senhor. Apontaram aquele que realmente é obra de salvação, é a causa de salvação da humanidade. Essa é a nossa grande missão. Para isso que nós precisamos realmente nos reconhecer dentro dessa profecia, porque nós somos esses que continuamos a obra de ordenamento da humanidade, da criação, participando dessa obra do próprio Deus. E assim seremos como Elias, como João Batista, preparando o caminho do Senhor.